Amém, irmãos. Mais uma vez, graça e paz. Irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. No domingo passado, nós vimos sobre as famílias que servem e hoje nós iremos ver sobre as famílias que se comunicam e como deve ser essa comunicação dentro dos nossos lares. Para isso, nós vamos ler Efésios capítulo 4, do verso 25 até o capítulo 5, verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém, irmãos? Até aqui a palavra do Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te damos graça, porque o Senhor, que é o Deus de toda glória, resolveu comunicar-se conosco. E que privilégio para nós, Senhor, podermos ter acesso à Tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque por meio dela o Senhor nos edifica, o Senhor nos corrige, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos exorta. Ó Deus, pedimos que mais uma vez, por Tua graça e por Tua misericórdia, o Senhor fale conosco mais uma noite, nos instrua, Senhor, pela Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito, o nosso Consolador, aplique em nossos corações, para que tenhamos famílias santas, saudáveis e que honram o Senhor com o que fazemos e também com o que falamos. Assim nós te louvamos, no nome do Teu Filho bendito Jesus. Amém e amém. Quem não se comunica... só Flávio respondeu. A gente já descobre a idade de Flávio por conseguir responder isso, né? Esse é um jargão, irmãos, popular brasileiro, mas que se popularizou através de Chacrinha, né? Que lá na década de 70, 80, era um grande comunicador brasileiro, né? Então já vejam aí, né? O tempo, né? Um bocadinho de tempo, né? E, embora seja muito popular essa expressão, ela denota uma verdade, né? De que quando nós não conseguimos nos comunicar de maneira adequada, nós vamos nos dar mal. Nós vamos nos trumbicar, como dizia ele. De fato, nós vivemos na chamada era da informação. Em muitos casos, nós temos uma enxurrada de informação. E, embora sejamos da era da informação, nós conseguimos estabelecer uma comunicação pouco eficiente nos nossos tempos. Muitas vezes temos uma enxurrada de palavras, uma enxurrada de notícias, uma enxurrada de comunicação, mas essa comunicação não se estabelece de fato de uma maneira eficiente, de forma que nós conseguimos compreender e nos fazer ser entendidos. Essa palavra, comunicação, vem do latim, comunicare, e é interessante, porque ela significa partilhar. Significa tornar comum, trazer ao conhecimento algo. E como coroas da criação de Deus que nós somos, Deus deu ao homem e à mulher a capacidade de se comunicar por meio da língua, por meio da linguagem, da língua falada, da língua escrita, da língua sinalizada, e por meio dessa linguagem nós conseguimos expressar nossas emoções,
nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas vontades e até mesmo coisas abstratas. Pense, por exemplo, na saudade. Como é que a gente consegue explicar a saudade? A saudade é uma ausência de algo, mas mesmo que nós possamos utilizar palavras, né, nós conseguimos chegar a uma ideia aproximada do que é saudade, mas nós não conseguimos comunicar o sentimento, mas comunicamos a nossa saudade por meio da nossa palavra. A comunicação ela é muito importante porque é por meio da comunicação que nós estabelecemos os nossos relacionamentos. Relacionamentos no trabalho, relacionamentos de amizade, relacionamentos comerciais, inclusive os nossos relacionamentos familiares. Pensem também no nosso relacionamento com Deus. Deus escolheu relacionar-se com o homem através de palavras. Deus cria todas as coisas por meio da palavra. Deus falava com Adão, Deus falava com Noé, Deus falava com Abraão, Deus falava com Moisés, e hoje Deus fala conosco. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Ele escolheu fazer isso. Então a comunicação é algo essencial em todos os nossos relacionamentos. E uma boa comunicação e um bom relacionamento sempre vai desenvolver ou sempre vai desembocar naquilo que nós gostamos de chamar de intimidade. Quem aqui é casado sabe muito bem o que eu vou explicar agora. Que no início do namoro, nós queremos cultivar a intimidade com a nossa cônjuge, né? No caso, as namoradas. E o que é que a gente faz? O meio de nós buscarmos essa intimidade é conversar, é gastar tempo juntos, é comunicar os sentimentos, é comunicar a vida, é comunicar os valores, comunicar os desejos. E todo tempo para o casal de namorados, os pombinhos apaixonados, é valioso. Nós queremos aproveitar todos os momentos para conversar. Quem nunca passou horas e horas no celular conversando com alguém? Em busca exatamente dessa intimidade. Intimidade também vem do latim íntimos e significa de dentro. Intimidade é mostrar aquilo que nós somos internamente, é mostrar aquilo que nós somos verdadeiramente, daquilo que vem da nossa alma, que vem do nosso coração, que vem do nosso interior. E por isso nós precisamos estabelecer, irmãos, em nossas famílias, para alcançarmos intimidade ou para resgatarmos intimidade, uma comunicação não apenas eficiente, mas no nosso caso, como famílias cristãs, como famílias que pertencem a Deus, uma comunicação saudável e santa. Famílias que são transformadas pelo Evangelho demonstram essa transformação também por meio da forma como se comunicam. E é sobre isso que nós vamos pensar essa noite através desse texto em Efésios capítulo 4 e capítulo 5. O texto que nós vamos expor foi escrito por Paulo, e ele escreve aos Efésios para revelar e tratar assuntos naquela igreja. Mas se vocês voltarem lá para o capítulo 1, vocês vão ver que logo a partir do versículo 3, Paulo vai falar sobre a relação de Deus com o seu povo, um povo escolhido, um povo eleito por Deus, antes mesmo da criação, ao qual o Senhor quis se relacionar. Nós pertencemos a Deus porque Deus quis ter uma relação e uma relação íntima com a sua igreja, uma relação íntima com o seu povo, de forma que nós estamos unidos a Cristo. E esse é um tema central nessa epístola de Paulo, a unidade ou a união de Cristo com a igreja. De forma que, por causa da obra de Cristo, nós somos salvos. Por causa da sua ressurreição, nós ressuscitaremos. Por causa da sua glorificação, nós seremos glorificados. A relação da igreja com Cristo é íntima. E o que acontece com ele, também acontece com a igreja. Então, Paulo passa a mostrar uma relação íntima, uma relação que o Senhor busca o seu povo para trazer para perto de si. E ele faz isso nos comunicando a mensagem do Evangelho. No capítulo 2, Paulo vai falar exatamente do valor dessa mensagem, porque a mensagem do Evangelho é salvação em Cristo por meio da graça de Deus. Através da fé, não por meio de obras, como diz o capítulo 2, verso de número 8, mas por meio da fé.
na obra que Cristo realiza em nosso lugar. E a partir, meus amados irmãos, então, do capítulo 3 e 4, Paulo vai passar a aplicar a essa doutrina na vida da igreja, de forma que no texto que nós acabamos de ler, capítulo 4, verso 25 em diante, Paulo vai trazer aplicações práticas para a vida daquela igreja. E embora ele, obviamente, esteja escrevendo a uma igreja, nós podemos facilmente aplicar isso às nossas famílias, inclusive porque a família é a base nuclear da igreja. O núcleo da igreja é a família. Aliás, o núcleo da sociedade é a família. Se nossas famílias são saudáveis, santas e boas, a nossa igreja é uma igreja saudável, santa e boa. A sociedade é uma sociedade saudável, santa e boa. E toda essa relação de saúde, santidade e bondade, ela se estabelecerá por meio da comunicação. E por isso, nós vamos observar esses pontos, considerando a família como o núcleo básico da igreja e considerando a comunicação como um meio que Deus estabeleceu para tratar os nossos pecados, para estabelecer bons relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre membros do corpo de Cristo, como membros de uma sociedade também. E o nosso primeiro ponto, irmãos, é a família cristã fala a verdade em amor. O primeiro fundamento da nossa comunicação é justamente a verdade. E o verso de número 25 já aponta para isso, porque Paulo escreve e diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por isso, vai nos conectar diretamente ao verso de número 24, o verso anterior, porque é uma expressão conclusiva. E o que é que ele está dizendo do verso de número 24? E vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão, procedentes da verdade. E se nós fomos recriados em Cristo, se devemos viver em justiça e retidão, porque nós procedemos da verdade, então o que nós devemos fazer? Deixar a mentira, falar cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros do mesmo corpo, ou membro uns dos outros. A verdade precisa ser estabelecida na nossa casa. A verdade, ela precisa fazer parte e ser o fundamento da nossa comunicação. A primeira coisa que nós precisamos aprender a falar com o nosso cônjuge e a ensinar os nossos filhos nas nossas conversas é exatamente a verdade. Porque sem verdade não há confiança. E sem verdade não há como nós construirmos um relacionamento sólido. A verdade, portanto, ela precisa ser a base de toda a nossa conversação, de todos os nossos diálogos, de todas as nossas relações. Imagine você ser casado ou conviver com alguém, seja no trabalho, em qualquer área ou esfera da sua vida, conviver com alguém em que você não tem confiança, em que você não consegue acreditar ou dar crédito àquelas pessoas. Mas veja que Paulo está utilizando o fundamento de nós termos novas criaturas em Cristo, de procedermos da verdade para estabelecermos a verdade. E essa verdade deve ser estabelecida porque também nós somos membros uns dos outros. Nas nossas famílias, a verdade ela precisa ser dita, porque nós pertencemos uns aos outros. E sem o grupo familiar não existe família. Se você não tivesse o seu marido ou a sua esposa, se você não tivesse os seus filhos, os seus pais, se você não tivesse os seus netos, se você não tiver essa base, essas pessoas, você logo não tem família. Há uma relação de pertencimento e de completude na família. E que, portanto, a família precisa ser fundamentada na verdade. Paulo utiliza essa imagem do corpo também em 1 Coríntios para tratar da igreja, mas nós podemos aplicar isso facilmente às nossas famílias. Nós somos, no final das contas, uma única peça do grande reino de Deus. E por isso, nós devemos falar a verdade e estabelecer a verdade como fundamento da nossa comunicação.
Mas não apenas a verdade. Veja que Paulo também observa no verso de número 6 que há uma relação que a falta da verdade ela vai trazer aos nossos lares. Veja o que diz o verso de número 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E essa ideia aqui de ira é exatamente uma ideia de mágoa. No original grego, essa palavra ira, ela está ligada àquele sentimento de uma ira que inicialmente ela é justa, mas que ao longo do tempo ela vai se transformando em mágoa e vai se transformando em rancor. Por isso ele diz, não se ponha o sol sobre vossa ira. Mas primeiro ele diz, irem-se, mas não pequem. Vou dar um exemplo. Imagine que o seu cônjuge está mentindo para você. Obviamente que quando você descobrir isso vai trazer uma ira, mas é uma ira justa, é ou não é? Se há uma falta de verdade, se há um pecado sendo cometido, é justo que haja em nosso coração uma reação, e essa reação será a ira. O problema é quando essa ira passa a ser cultivada e passa a ser agora um rancor ou uma mágoa. Por isso que Paulo diz, vocês podem se irar, ter uma ira justa, mas não se ponha o sol sobre a ira de vocês. Que ela não se prolongue, que ela não seja cultivada, porque a falta, irmãos, como eu já mencionei, da verdade nas nossas casas, vão abrir brechas para que outros pecados entrem em nossos lares. A ausência da verdade nas nossas comunicações e na relação familiar vai dar brecha para que outros pecados, como o furto, como o adultério, como a cobiça, como até os pecados que nós cometemos contra o próprio Deus, como a idolatria, entrem sorrateiramente nas nossas casas. Porque a base do nosso relacionamento, que é a verdade, ela não foi estabelecida. Ela não foi fundamentada. E aí no verso de número 27 ele diz, nem deis lugar ao diabo. Parece que há uma quebra de raciocínio aqui, mas na verdade não há. O que Paulo está dizendo é, vocês não devem abrir brechas ou dar espaços ao diabo. Diabo não é uma pessoa específica, mas é uma característica. Diabo é acusador. Em outras palavras, irmãos, ele está falando sobre calúnia, sobre acusação, sobre aquele sentimento que muitas vezes nós cultivamos na nossa vida familiar, de vez em quando nós acusarmos os nossos familiares. Ou será que você nunca teve a experiência de ouvir alguém dizer assim, ei, você está dizendo isso, mas naquele dia você agiu assim. Daquela outra vez você disse isso e aquilo me magoou, e até hoje eu não consegui perdoar. Muitas vezes nós estamos cultivando, irmãos, exatamente essa ira, essa mágoa nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, permitindo, como disse Paulo, que o diabo tenha espaço nas nossas relações familiares. Porque nós não conseguimos estabelecer uma boa comunicação baseada na verdade, baseada no firme fundamento, naquilo que é o nosso Deus, porque o nosso Deus é a própria verdade. E quando nós não conseguimos, irmãos, trazer clareza na nossa comunicação, e não nos expressarmos com verdade ao nosso cônjuge, dizendo aquilo que nos magoa, aquilo que nos ira, aquilo que nos tira a paz, que quebra o nosso laço familiar, no final das contas, nós permitimos que a mentira reine na nossa casa. E quer ver o quanto isso é grave? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então não há espaço. Se não há verdade, o que ocupa esse espaço é a mentira. Não há vacância de poder. Por isso, nós precisamos olhar para a nossa comunicação familiar e fazer uma avaliação. O que tem sido o fundamento das nossas comunicações? O que é que tem sido o fundamento da nossa relação? Ainda no verso de número 28, Paulo diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado.
Paulo mostra que o Evangelho transforma as nossas relações. E podemos aplicar para a nossa família no sentido de dizer que o Evangelho remove o nosso egoísmo para fazermos o que é bom pelo outro. O Evangelho remove o nosso egoísmo para estabelecermos uma comunicação saudável com os nossos pares familiares. Para iniciar a aplicação desse primeiro ponto de que a nossa família deve falar a verdade, que a família cristã está fundamentada na verdade, em Provérbios capítulo 12, verso 22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Quantas vezes nós não temos dado espaço, irmãos, para as mentiras na nossa família? Quantas vezes a nossa casa ela é fundamentada na mentira e nós justificamos isso? Não é porque se eu falar a verdade o meu marido vai achar ruim, é porque se eu falar a verdade os meus pais vão me castigar, é porque se eu falar a verdade a minha mulher não vai me compreender. E nós vamos colocando pequenas mentiras sorrateiras que nós achamos que não vão levar a lugar nenhum, mas na verdade ela vai levar o nosso relacionamento familiar ao precipício, à morte e à destruição. Porque quando Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, ele disse também que através dele é que entram os falsos ensinos, os falsos profetas, que são como os lobos vorazes, que ele diz que trazem a morte e a destruição. Precisamos estabelecer a verdade em nossas famílias, irmãos, porque, em primeiro lugar, nós pertencemos àquele que é a verdade. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se Ele é a verdade e se Ele é o nosso dono, como nós muitas vezes professamos dizer, então nós devemos, de fato, viver na verdade, proferindo a verdade, falando a verdade, ainda que isso nos doa, ainda que isso nos custe, ainda que isso nos leve a diálogos pesados e difíceis em nossas casas. Muitas vezes nós ficamos adiando a conversa importante, às vezes nós ficamos retardando a resolução dos problemas, porque nós temos medo de estabelecer a verdade na nossa casa, mas se nós não fizermos isso em Cristo, as nossas casas, os nossos lares irão ruir. Muitos relacionamentos ruíram e têm ruído porque foram fundamentados em mentiras, em pequenas mentiras que trouxeram consequências desastrosas. A mentira, como falei, traz outros pecados para dentro da nossa família e isso causa um desequilíbrio familiar. E junto com esse desequilíbrio nós vamos cultivando a amargura. E ao invés de nós solucionarmos os nossos problemas, nós vamos deixando que o sol vá se pondo sobre a nossa amargura. Como se o tempo curasse todas as coisas, o tempo não cura nada. O tempo não cura. Apenas Cristo é quem pode trazer cura aos nossos relacionamentos. Somente Cristo pode trazer cura ao nosso coração. Somente Cristo pode trazer transformação em nossas casas. Somente Cristo pode solucionar os nossos relacionamentos, porque Ele é aquele que é a verdade, porque Ele é a vida, porque Ele é a bondade. Porque Ele nos mostra com a sua obra o que é o amor. Lembre-se, aquele que tinha toda a razão para derramar a sua ira sobre nós, Ele escolheu nos amar. Cristo poderia ter deixado a ira de Deus descer sobre nós. Ele poderia não ter dado a sua vida. Ele poderia não ter nos amado. Ele tinha motivo para não nos amar. Nós éramos pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados, como disse Paulo, filhos da ira de Deus. Mas também é Paulo que escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, quando nós éramos ainda seus inimigos. Se Cristo nos deu
prova e uma lição de amor. Então nós precisamos amar os nossos pares, os nossos familiares, e aprender também a nos entregarmos por ele e a amá-los por meio da verdade. Não devemos dar, irmãos, lugar às acusações, aquelas mágoas que nós vamos ruminando, porque se nós fizermos isso, essas atitudes, essas acusações irão sufocar nossa família, vão destruir nossos casamentos. Nossos filhos não confiarão em nós, nem nós confiaremos nos nossos filhos, porque toda a nossa comunicação será estabelecida com base nos nossos pecados passados e não no perdão que nós devemos dar no tempo presente. A verdade, ela precisa ser estabelecida, mas não apenas a verdade. A família cristã também edifica a sua casa com palavras edificantes. Observe comigo a partir do verso de número 29. Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo não está preocupado apenas com a veracidade das nossas palavras, porque eu não sei se vocês sabem, mas falar a verdade no tempo inoportuno também é pecaminoso. Falar a verdade para ferir alguém é pecado. Muitas vezes nós dizemos assim: quando fulano chegar, eu vou dizer isso, isso, isso e isso. Vou mostrar que eu tenho razão. Eu vou mostrar que eu estou certo. Vou mostrar que eu tenho a verdade. Porque no final das contas nós queremos que o outro sofra ao ouvir a verdade, mas esse não é o objetivo da verdade. Por isso que Paulo, além de estabelecer a verdade nas nossas comunicações e nos nossos relacionamentos, ele diz no verso de número 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E essa palavra torpe, ela é interessantíssima, porque no grego é sapro, a palavra sapro. E certamente vocês vão lembrar da época que nós estávamos lá no ensino fundamental, quando estávamos estudando sobre as bactérias, que entre o grupo das bactérias existem as bactérias decompositoras, chamadas saprófitas, que elas, na verdade, vão decompor todos os organismos orgânicos, obviamente, organismos, que agora não vivem mais, ou que estão em estado de decomposição. É uma palavra que no grego indica algo que passou do ponto, algo que não tem tempero, algo que não tem saúde em ser falada, que não edifica, mas que causa destruição. E Paulo está dizendo justamente isso: não saia da vossa boca palavra torpe, palavras que vão destruir, palavras que vão decompor a vida de vocês e os relacionamentos de vocês. Pelo contrário, ele diz, antes, e sim unicamente a que for boa para a edificação. E parece um contraste interessante aqui, né? Porque se por um lado as bactérias saprófitas, elas decompõem e destroem, por outro lado Paulo diz que as nossas palavras devem ser edificantes. A palavra aqui, oikos, da ideia de casa, construção de uma casa, construção do lar. A família, irmãos, é como uma casa sendo edificada. As nossas palavras, elas podem ser tijolinhos, os quais nós vamos colocando uns sobre os outros, para edificarmos uma casa boa, bonita, para nos guardarmos. Mas às vezes as nossas palavras também podem funcionar como marretas. E você sabe que a única função da marreta é derrubar a casa que foi construída. E muitas vezes nós levamos tempo, anos, no tempo do namoro, no início do casamento, tentando construir um lar, construir uma casa, construir uma família. E apenas com as nossas palavras, nós levamos poucas horas, poucas palavras, para trazer tudo abaixo. Precisamos avaliar nossa comunicação. E precisamos ver se as nossas palavras são palavras que decompõem ou palavras que constroem.
A consequência de uma comunicação sem santidade, uma comunicação destrutiva, é o que diz o verso de número 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. O Espírito Santo em nós é um selo, é uma marca. Mas se as nossas palavras são palavras torpes, se as nossas palavras são palavras destrutivas, decompositoras, se a nossa casa não se mantém de pé, porque nós somos os próprios causadores da ruína dos nossos lares com as nossas palavras, a consequência disso é o entristecimento do Espírito Santo. Porque Ele é aquele que traz o consolo por meio da palavra. Ele é a presença de Deus em nossas vidas. Ele é a garantia que naquele último dia nós seremos redimidos. E ao invés de nós utilizarmos as palavras que o Espírito Santo nos dá por meio das Escrituras, nós preferimos utilizar as palavras decompositoras em nossos relacionamentos. Nesse ponto ainda, a família que edifica por meio das palavras, Paulo fala no verso de número 31, longe de vocês toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Parece uma relação muito interessante essa para nós observarmos. Primeiro ele diz, antes, longe de vocês, toda amargura. Aquele sentimento que você vai cultivando contra o seu cônjuge, contra os seus filhos, contra os seus pais, e que ao invés de nós chegarmos para resolvermos isso, e trazermos a verdade, e estabelecermos uma boa comunicação, a gente vai achando que o tempo vai resolver. E aí a gente vai guardando, e o rancor ele vai se fixando. E aí a gente não consegue mais se comunicar. A gente tem medo de falar porque temos medo de sermos incompreendidos. E de mais uma vez, as palavras da outra pessoa machucar o nosso coração. De outras vezes, nós nem nos preocupamos com aquilo que nós vamos dizer. Mas Paulo vai falar disso também nessa lista. Porque ele vai dizer assim, também, longe de vocês, a cólera. E a cólera aqui, a expressão no grego, é aquele temperamento raivoso. Sabe aquela pessoa explosiva, que com tudo fica com raiva? Que a conversa já parte para uma acusação, que a comunicação nunca começa para estabelecer o que é bom, mas apenas para iniciar a briga. Sabe aquela pessoa que tem um temperamento explosivo e diz, não, mas isso é a minha personalidade, é porque eu sou assim mesmo. Se Cristo, de fato, nos fez nova criatura, é porque Ele também transforma as nossas personalidades. É porque Ele também transforma as nossas posturas, e nós precisamos crer nisso. Porque se nós não cremos nisso, a nossa fé é pela metade, irmãos. E Ele é de fato transformador. Ele disse, longe de vocês esse temperamento raivoso, de tudo começar uma briga, de tudo começar uma discussão. Pior do que isso, ele diz ainda no verso número 36, e ira aqui é aquele sentimento de vingança. Aquele desejo de trazer à tona os problemas para a gente se vingar do marido, dos filhos, do irmão da igreja, de outras relações que nós estabelecemos. O sentimento de vingança não nos pertence. Paulo diz que a vingança pertence ao Senhor. É Deus que vai resolver. O nosso coração não deve partilhar de vingança, nem cultivarmos a vingança. Ele diz mais nessa lista, longe de vocês toda gritaria. E esse aqui é interessante. Porque esse aqui é alvoroço, irmãos. É aquela ideia de gente que só sabe brigar. Eu acho que você já teve essa experiência, porque eu tive e é péssima. De ouvir a discussão do casal dos seus vizinhos que estão brigando. Certa vez aconteceu isso comigo e com Laís. A gente acordou de madrugada, o casal estava gritando, um pega para capar, tamanho do mundo, de madrugada. E a gente ouvindo tudo, acho que a rua inteira ouvia. A gente teve que colocar um ruídinho branco para não acordar, para a gente voltar a dormir. Porque tudo se faz ouvir de todos os lados.
É a mulher gritando com o marido, e o marido gritando com a mulher, e todo mundo gritando com os meninos, e os meninos gritando doido na rua. E Paulo está dizendo, longe de vocês esse comportamento. Veja, eu fico pensando, Paulo estava dizendo isso na igreja. Era para a igreja. Mas aplique isso na sua família. Os nossos problemas, irmãos, se resolvem em casa. Se resolvem com diálogo. O meu pai dizia uma expressão, ele dizia assim, problema de marido e mulher se resolve no quarto. Aí eu entendia de outra forma. Mas é porque o quarto é o lugar mais íntimo do casal. Problema de casal não tem que ser resolvido com filho, não tem que ser resolvido com amigo, com amiga, não tem que ser resolvido com vizinho. Problema de casal se resolve entre os dois, na intimidade do casal. É você e o seu marido, você e a sua esposa. Da mesma forma, os seus filhos. Você não tem que estar levando o problema do seu filho para A, para B, para C resolver. Você resolve em casa. Você resolve no diálogo, sem gritaria, por meio da verdade, por meio do amor, por meio do perdão, sem acusações, sem mágoas, construindo o lar e não destruindo as nossas famílias. Paulo diz ainda, sem blasfêmias, que é o discurso maldoso. Geralmente a gente associa blasfêmia contra Deus, mas eu posso blasfemar contra o meu irmão. Eu só consigo falar mal. Só consigo falar mal do membro da igreja, só consigo falar mal da liderança da igreja. Onde eu chego, eu falo mal da minha esposa. Onde eu chego, eu falo mal do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais. E Paulo está dizendo, o relacionamento entre vocês não pode ter blasfêmia. Não é que a gente vai dar uma de besta e achar que tudo está tudo bem, está tudo lindo. Não está. Se há erro, se há pecados, nós devemos corrigi-los. Mas é dentro de casa, não é fora. Porque se nós fizermos isso, se nós blasfemarmos e levarmos os nossos problemas familiares e disseminarmos em todo lugar, onde eu chego eu deixo. Onde eu chego eu deixo um pouquinho. Onde eu chego eu deixo um pouquinho. Aí daqui a pouco todo mundo sabe do problema da sua vida. Aí a gente vai para o Instagram. Porque as pessoas não estão falando mal da minha vida, estão falando mal da minha família. Você está falando mal da sua família. E você está dando lugar para que outras pessoas falem. Ah, meus irmãos, como nós precisamos amadurecer na fé. E como as nossas famílias precisam de Cristo. Nós precisamos do Senhor. No final ele diz, bem assim também toda malícia, travessura no grego. Doces ou travessuras? Aí a família não dá doce, estou falando do Halloween, né, nos Estados Unidos. Aí as crianças vão fazer travessuras, vão armar arapucas, vão fazer pegadinhas. Sabe como é isso no nosso casamento? Na nossa família? É a gente preparar o cenário para a briga. É a gente preparar o cenário para a discussão. A gente vai armando na mente. A gente vai começando a briga na mente, no coração. Nós vamos pensando no que nós vamos dizer. Nós já vamos armados. Nós retesamos o arco para atirar a flecha de palavras contra os nossos familiares. Mas as nossas palavras não podem ser destruidoras. Elas precisam ser edificantes. Provérbios 18, 21, para iniciar as aplicações, Paulo diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Às vezes nós dizemos isso, né? As palavras têm poder. Aí a gente vai achar que é confissão positiva. Trazer à existência o que não existe. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui é que a nossa língua, a nossa comunicação, aquilo que falamos, tanto pode trazer vida no sentido de edificação, quanto pode trazer morte, destruição. E quantas vezes, irmãos, nós não vigiamos quanto a isso e utilizamos palavras que trazem morte, que trazem amargura, que trazem rancor, que desencorajam, que trazem suspeitas.
que fazem com que os nossos relacionamentos sejam destruídos. Como andam a conversa na sua casa? Como anda a sua conversação cristã? Que tipo de diálogo você tem estabelecido com o seu cônjuge? Que tipo de diálogo você tem estabelecido com seus filhos? Nós não podemos usar palavras para pecar, irmãos, porque nós temos o exemplo de Cristo. Em 1 Pedro 2,22, o apóstolo diz que em Cristo não encontrou-se nenhum pecado, nem mesmo na sua boca se achou engano algum. Nós precisamos, irmãos, aprender a avaliar as intenções daquilo que nós vamos falar. Se temos uma boa intenção ou se temos uma má intenção. Se irá destruir ou se irá construir. Nossas conversas precisam ser edificantes e não decompositoras das nossas famílias. Toda palavra dentro do nosso lar, toda palavra nos seus relacionamentos, seja ele qual for, ou ela vai construir ou ela vai destruir. Nenhuma palavra é lançada ao vento e não terá efeito. Toda palavra tem efeito. Toda palavra terá uma consequência. Nossas conversas devem construir e fortalecer, portanto, as nossas casas. Devemos ter em mente a constante presença do Espírito Santo em nossa vida. E aí é Ele quem vai ser a balança fiel para dizer se o que nós temos a dizer e o que nós queremos dizer é de fato algo valioso. É simples. Isso vai entristecer o Espírito Santo? Se vai entristecer o Espírito Santo, então vai entristecer o seu cônjuge, vai entristecer o seu filho, vai causar problemas, vai causar destruição. Não vai ter verdade, não vai ter amor. Ao invés de amargura, irmãos, nós precisamos cultivar na nossa casa o amor. Ao invés das explosões, dos acessos de raiva, paciência. Lembra de Paulo escrevendo aos Gálatas? O fruto do Espírito: o amor, a paciência, a longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Paulo disse que contra essas coisas não há lei, porque essas coisas são boas. E se a palavra de Deus diz que nós devemos ser pacientes, então eu não posso usar a desculpa do meu temperamento explosivo para pecar dentro da minha casa. Se Paulo disse que nós devemos ter amor, e esse deve ser um fruto do Espírito em nossa vida, eu não posso plantar e cultivar raiz de amargura. Ele diz que nós não devemos ter, obviamente, vingança, mas devemos manifestar perdão. Ao invés da nossa casa ser estabelecida com gritaria, paz. Porque são os opostos. Ao invés das palavras ferinas, irmãos, que nós utilizamos para ferir, que busquemos as palavras apaziguadoras. Não é uma guerra. A sua família não é um ringue que você precisa vencer a luta. O seu casamento não é uma guerra entre os sexos para mostrar que você é uma mulher que pode e que você é o marido que manda. O casamento da gente é o palco da graça de Deus. A nossa família é o lugar onde Deus manifesta a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Finalmente, o terceiro ponto. A família cristã reflete o amor de Cristo. Verso 32 em diante diz: antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Paulo agora passa a estabelecer um contraste de como essa família não deve ser, mas ele vai dizer agora, antes, ao contrário disso, vocês devem viver em amor e em perdão. Simples, assim. Amor e perdão. No verso 32 ele diz assim: sede uns para com os outros benignos, compassivos. Benigno é bondoso, compassivo é paciente, se colocar no lugar do outro para dar perdão. E aí ele vai dizer exatamente isso: perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Sabe por que você deve perdoar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais? Porque você foi perdoado por Deus. É isso que Paulo está dizendo. E se Deus, que é santíssimo, justíssimo, que se ira contra todo pecado, Ele nos perdoou, então quem somos nós para não perdoarmos? E às vezes nós nos colocamos como juiz do outro. Eu sei que Deus perdoou Laís, mas aí eu não consigo perdoar Laís. Como eu não consigo perdoar Laís? Se Deus a perdoou, eu tenho que perdoar. Não é uma opção, é um dever. Cristão, crente, para você amar não é uma opção, é um dever. Para você perdoar não é uma opção, é um dever. Para você fazer o que é bom não é uma opção, é um dever. Viver em santidade não é uma opção, é um dever. E se nós não cumprimos os nossos deveres como cristãos, é porque, provavelmente, nós não somos cristãos. Porque se tivermos uma vida transformada, se nós fomos resgatados por Cristo, se fomos feitos novas criaturas, se, como diz no verso 24, se fomos revestidos de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, e nós não amamos, não perdoamos, há uma desconexão entre essas duas verdades. Paulo diz ainda, a partir do verso de número 1 do capítulo 5, sede, portanto, imitadores de Deus, como filhos amados de Deus. Às vezes eu vou me vestir para vir para a igreja, aí Tito começa a se vestir também. Aí ele começa a querer vestir roupas para ficar parecido comigo. Aí às vezes a gente veste camisa de botão, ele quer vestir camisa de botão. Aí às vezes ele dobra a manga, porque a camisa é grande demais para os braços dele. Aí ele quer que eu dobre a manga também, para ficar parecido comigo. Porque o filho quer parecer-se com o pai, é a coisa mais natural. Se Deus é nosso pai, Paulo diz, sejam imitadores de Deus, como filhos. E aí ele vai explicar o que é essa imitação. Ele diz, andai em amor, como Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A característica do nosso relacionamento familiar é amor, mas não é amor de Feliz Dia das Mães. Mãe, eu te amo, mãe. E aí no outro dia a gente vai fazer raiva, mãe. É amor que se entrega. É amor que não se coloca como prioridade, mas que coloca o outro como prioridade. É um amor que oferta. Porque é a oferta da misericórdia, a oferta do perdão, a oferta da bondade. É o amor do sacrifício. Quem é mãe sabe o sacrifício que tem que fazer por ser mãe. Quem é pai sabe o sacrifício que tem que fazer por ser pai. Por que nós não nos sacrificamos também pelos nossos cônjuges? Por que também não nos sacrificamos pelos nossos pais? Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 13 e 14, ele diz, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha por motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai cada um de vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição na nossa casa é o amor. Por causa de Jesus Cristo, o fundamento do nosso lar, nossa comunicação deve expressar o caráter misericordioso de Deus. Se Cristo é o fundamento do nosso lar, e eu sei que Ele me perdoou, eu tenho que perdoar na minha casa. Se eu sei que Cristo é o fundamento do nosso lar, do meu lar, eu tenho que amar. Eu tenho que decidir amar. O exemplo de Deus é perfeito porque Deus não nos ama condicionalmente. Não foi algo que Deus viu em você que resolveu amar você. Não é porque você tem muito cabelo ou porque é careca. Não é porque você tem muito ou pouco dinheiro. Não é porque você é bonito ou feio. Não foram pelas boas obras que você acha que você faz. Ele amou porque Ele quis amar.
E amar na nossa família é querer amar. Porque amar não é aquele sentimento que a gente tem no início do romance, que a gente fica sonhando com as estrelas, que nós queremos passear, que nós ficamos com saudade na ausência. Amar é aquele sentimento que a gente tem mesmo que o outro esteja me cutucando e me ferindo. Amar é a decisão de cuidar mesmo quando o outro não reconhece. Amar é a decisão de perdoar, ainda que o outro não tenha nem me pedido perdão. Amar é sempre uma atitude. A atitude exemplar é a atitude do amor de Deus. Nossa família, irmãos, deve, portanto, expressar um relacionamento baseado no mútuo perdão e amor. A comunicação do lar deve, portanto, expressar isso também. Amor, perdão, entrega, sacrifício, para que possamos edificar nossas casas. Concluindo, as famílias não são destruídas pelos grandes pecados. Às vezes nós pensamos que são os grandes pecados que vão destruir nossa casa. Mas não são. São os pequenos pecadinhos. São aquelas migalhinhas que vão caindo quando nós nos fartamos na mentira, quando nós nos fartamos no egoísmo, quando nós nos fartamos da nossa mágoa. São essas coisas que vão destruir o nosso casamento, que vão destruir o nosso relacionamento com os filhos, que vai destruir a relação entre os irmãos. Lembra da história de Jacó e Esaú? A história começou no ventre. Começaram brigando de pequeno. Aí os pais tinham predileção. Isaac preferia Esaú. A esposa preferia Jacó. Sempre foi cultivado nos filhos uma disputa. Quando cresceram, o óbvio, Jacó enganou seu irmão, roubou a bênção dele. Nós sabemos que no final, Esaú perdoou seu irmão. Mas apenas no final da história. E ainda assim, não conviveram mais. Foi cada um para o seu lado. Porque não foi o final da história. Não foi apenas quando Jacó roubou a bênção de Esaú e fugiu, que a coisa desandou, que o caldo entornou. Foi ao longo da história, ao longo da vida. E às vezes, irmãos, nós vamos fazendo isso, deixando que pequenos pecadinhos vão destruindo os nossos lares, se não houver a verdade, irmãos, na comunicação. Então, nós podemos afirmar que nossa família não está alicerçada em Deus, mas está alicerçada na mentira. E isso é pecado. Se há mágoas no seu coração contra um membro da sua família, contra um membro da igreja, é seu dever comunicar isso. É seu dever dizer ao seu marido que você está magoada. É seu dever, como marido, dizer à sua esposa que você está magoado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos onipotentes. Nós não somos onipresentes. Nós não somos oniscientes. Nós não sabemos tudo. Às vezes a gente acha que calar vai resolver. Não vou dizer nada. Vou só ficar de cara feia. Mas nós precisamos falar aquilo que nos aflige. Estabelecer a verdade. Isso é estabelecer a verdade. Não estou dizendo que vai ser fácil. Mas você vai levar o resto da sua vida nessa relação, nesse relacionamento, sem confiança, sem profundidade. Nós precisamos estabelecer a verdade. Nossas conversações devem expressar a transformação que Deus realiza em nosso lar. Se Ele transforma a nossa casa, se Ele transforma nossa família, então é isso que deve estar na nossa mesa. Às vezes nós achamos que comunicação é apenas a mãe dizer, olha, o jantar está pronto. Isso não é comunicação. Até é uma comunicação muito rasa, mas sem intimidade. Sabe o que é intimidade? É o jantar está pronto. Aí todo mundo pega o seu jantar, senta na mesa e conversa.
é a convivência, é o estar juntos. Se já experimentamos o amor e o perdão de Deus, então nós devemos manifestar isso para os nossos filhos. Cristo, meus amados irmãos, Ele é aquele que perdoa pecadores, que transforma as nossas vidas e as nossas conversas, os nossos relacionamentos, que edifica a nossa casa, e Ele faz tudo isso para a glória dEle. Nós somos presbiterianos, reformados, aliancistas. Nós cremos que Deus tem uma aliança com as nossas famílias, não é apenas comigo. Então, é Ele o edificador da nossa casa. Lembra do Salmo 127? Diz que se Deus não edificar a casa, é em vão trabalhar. Mas é Ele o edificador. É Ele quem está edificando os nossos relacionamentos. Finalmente, irmãos, devemos reconhecer que sem Cristo, nós não conseguiremos viver assim. Essa não é uma mensagem moralista para você voltar para casa tentando estabelecer uma comunicação, achando que é você quem vai resolver o seu problema, do seu casamento, do relacionamento com seus filhos. Você lembra da parábola que Jesus utiliza para falar sobre a nossa vida espiritual? Ele diz que devemos edificar a casa sobre a rocha. A nossa família é a casa. E ela deve estar edificada sobre Cristo. Porque se nós edificarmos a nossa casa em Cristo, ela não vai desmoronar. Virão os vendavais, virão. Virão as iras, virão. Virão os problemas, virão os pecados, virão. As mentiras virão também. Os adultérios também. As dívidas, as crises financeiras, tudo isso. Enfrentaremos essas coisas. Mas se permanecermos em Cristo, se Ele for o firme fundamento, se Ele que é a verdade, se Ele que é a bondade, se Ele que é a vida, for o fundamento da nossa família, ela não vai ruir. Ela pode passar pelas dificuldades, mas ela não vai cair. Que ao construirmos os nossos lares, possamos, irmãos, edificá-los com tijolinhos firmados em Cristo Jesus. Amém?